Olá, eu queria trazer aqui um resumo de dois livros que li recentemente sobre Vladimir Putin, em que eu vim a descobrir coisas que não são faladas na comunicação social frequentemente. Vladimir Putin vem do KGB, é diretor e depois passa para a FSB a quando da queda da União Soviética. Ele torna-se uma espécie de braço direito do Yeltsin e colabora com, enfim, o encobrir das atividades menos honestas da parte de Yeltsin, a nível de dinheiro, enfim. E ele é pensado para ser o sucessor dele, do Yeltsin, na medida em que promovem atividades menos corretas, digamos assim, de gerar bombas em diversos locais de casas de trabalhadores em Moscovo, desculpando os chechénios pelos ditos atentados. Mas um deles vem-se a descobrir, e tudo indica, embora as investigações tenham sido encobertas e barradas, que as atividades eram da parte da própria FSB. O objetivo efetivo era fazer com que Putin saltasse para os mídia e ficasse a ser conhecido. Yeltsin designa-o. Ele faz uma campanha baseada na masculinidade tóxica, ou seja, com aquelas no cavalo, de tronco nu, enfim, aquelas imagens que vocês também conhecem. O que é que ele faz mais? Pouco mais, a não ser dizer que vai atacar os chechenos e matá-los, nem que seja na retrete, é uma das expressões. E não dá nenhuma estratégia económica para o país, e o povo russo, pelos vistos, gosta desse tipo de narrativa relacionado com aquele homem másculo e vota em Putin. Ele, efetivamente, nos primeiros tempos consegue apaziguar e equilibrar a economia devastada na antiga União Soviética, neste caso já só Rússia. Os oligarcas, entretanto, tinham enriquecido com uma história de umas ações que deram ao povo para eles ficarem com uma parte daquelas empresas que eram do Estado e que iam ser privatizadas, e engendraram uma forma inacreditável de conseguir aquelas ações da parte de pessoas que não sabiam nada daquilo, ou seja, chegava um indivíduo todo andrajoso e com uma caixa de cartão a dizer: eu compro ações, para dar a ideia que aquilo não valia nada, mas valia muito. E aqueles grandes oligarcas que bem conhecidos, algum deles que chegaram a sair da Rússia, enriqueceram de uma maneira incrível, todos eles com ramificações ao mundo do crime. E esses oligarcas tinham na mão o Yeltsin. Com o Putin as coisas já não são assim. Ele reúne e diz: não, vocês façam o que vocês quiserem, mas quem manda aqui são um. Há dois deles que não acedem, que não aceitam isso. Um vai para Londres e o outro acaba por ser preso 10 anos com Yeltsin. Tem a ideia errada que o que é bom para a Rússia é introduzir o liberalismo económico, esquecendo-se que tem que haver um Estado de Direito por trás, alicerçar todas as ações do próprio país.
e isso faz com que a corrupção seja endémica, o povo seja o principal, enfim, subjugado e aquele que sofre, enquanto que uma determinada elite fica com o dinheiro todo, efetivamente. Putin consegue, enfim, apaziguar e equilibrar um pouco as finanças, mas ele arranjam uma série de testas de ferro que, ao que parece, ao que se vem a descobrir com o Panama Papers, têm companhias offshore, imenso dinheiro, milhões, bilhões, e tudo indica que de quem é esses valores é efetivamente Putin. E todos têm a noção que ele é o homem mais rico do mundo, se bem que não apareça retratado em termos contabilísticos. Mas sim, os testas de ferro e a mulher e outros ficam com esse dinheiro. Já que essas pessoas, inclusivamente as mulheres, ficam ricos de um momento para o outro. Uma coisa inacreditável. Ou seja, ele vai sugando os bons os proveitos do gás, do petróleo, e o investimento no próprio país não é efetivamente feito. O PIB não aumenta assim tanto, mas o que é certo é que ele continua no poder, coloca o Medvedev e depois arranja a maneira, que é um fantoche dele, literalmente, ele era um recepcionista, nada pouco mais, e depois arranja a maneira de mudar a lei para lá ficar até quase aos 80 anos, como vocês sabem. E as pessoas começam a não gostar e percebem que há repressão. Se alguém tem, enfim, alguma coisa contra ele, fica 15 anos na prisão, não é propriamente 2, 3 anos como antes. A partir dali fica 15 anos e é torturado, inclusivamente. E muitas pessoas são mortas, jornalistas conhecidos, etc., que estão contra ele, desaparecem completamente, e todos sabem que, como ele vai perseguindo as pessoas até Londres e vai matando todos os que são contra ele. Porque o problema do Putin é perder o controlo. Ele sabe muito bem o que aconteceu a Ceausescu, a Gaddafi, etc. Estes ditadores todos têm um medo paranoico de o perder de um momento para o outro e virar simples, enfim, não serem mais nada e serem mortos pelo próprio povo. Portanto, o terror dele baseia-se nisto. A partir do momento em que ele percebe que já não tem grande popularidade, quando volta ao poder depois de Medvedev, o que é que acontece? Ele lança umas leis anti-LGBT, umas medidas conservadoras que são muito benquistas pela direita, mas não consegue a popularidade que ele pretende. E então, o que é que ele faz? Ele vai avançar pela Crimeia, sendo que, não esquecendo que a Ucrânia tinha um ditador extremamente corrupto, um Viktor Yanukovych, eu não sei bem dizer o nome, mas vou pôr na descrição o nome dele, uma coisa absurda. E o povo da Ucrânia, embora oprimido, consegue se revoltar. Inclusivamente a polícia da Ucrânia estava tão com as costas quentes tão bem que violava mulheres na rua, porque sabiam que seriam absolvidos e iria aparecer pessoas que eles encontravam que, sob tortura, iam ficar com as culpas, que depois, entretanto, se suicidaram. Portanto, um regime absurdo de corrupção, de repressão e de pobreza para o povo, porque a ganância destes ditadores é infinita. E, portanto, o que é que ele pensa? Vamos fazer outra
forma de arranjar outra ação para eu conseguir popularidade. E a forma que estes ditadores têm é arranjar um bode expiatório e começar uma guerra ou quase uma guerra. E foi isso que ele fez. O tal Viktor da Ucrânia cai e, concomitantemente, com a queda da sua popularidade, ele avança pela Crimeia numa tentativa de conseguir, de novo, ficar bem visto pelo povo, já que o povo russo, pelos vistos, tem apreço por este tipo de pessoas. Provavelmente, noutros locais na Europa, nomeadamente aqui em Portugal, não teria esse apreço. Somos diferentes. Bom, o que realmente faz pensar, e eu concordo daqueles livros, é que a própria operação especial na Ucrânia tem a ver novamente com a sua queda de popularidade, com a sua paranoia em perder o poder e a sua vontade de que a Ucrânia, que fica ali mesmo ao lado, que ele considera da Rússia, e é verdade, algumas partes da Rússia têm uma propensão e um gosto em ser russos, não vamos negar isso, não é? Que ele não que coloque na Ucrânia efetivamente um ditador da sua influência e que seja amigo dele. O da Crimeia, por exemplo, já está lá o governador, que era um homem do crime. Exatamente, do crime, enfim, como mafioso qualquer, como na Bielorrússia, etc. Aliás, todos os indivíduos que são colocados por ele não são propriamente anjos nem nada que se pareça. Portanto, o que ele tem medo, efetivamente, que lembra-se bem da Primavera Árabe, etc., é o contágio. E o que está por trás, efetivamente, na atual guerra da Ucrânia e mantê-la, é não só reaver territórios para a Rússia, obviamente, mas também, enquanto aquilo está lá, ele mantém-se no poder muito mais confortavelmente, porque as atenções são desviadas da economia, da repressão, da falta de liberdade de expressão que existe na Rússia, e ele consegue se manter no poder indefinidamente e provavelmente, quem sabe, vai colocar o filho. Tem um rapaz desta última ligação com uma ginasta que, na altura em que ele acaba os tais mandatos, vai ter 25 anos, quem sabe, é esse o objetivo dele. Tendo em conta também que as eleições são sempre fraudulentas, ou as pessoas são coagidas a votar nele. Portanto, finalmente, recomendo a leitura dos livros que estão abaixo. Um deles é de uma jornalista portuguesa, é excepcional, tal como o outro, de um jornalista que vive na Rússia durante algum tempo. E eu não li só um livro, vários, portanto, para contrabalançar, para ver o que é verdade. E vocês estão a pensar que o dilema, o conflito na Ucrânia venha a acabar? Não vai. Enquanto estiver lá, o Zelensky, esqueçam. Ele só vai acabar quando colocar algum criminoso, seu amigo, nesse lugar. Portanto, e o que é mais grave, finalmente, é a sua influência através das redes sociais e não só, pela fábrica de trolls que existem na Rússia, que influenciam toda a Europa e promovem uma narrativa de ultradireita que está já em voga no mundo inteiro, pelo menos até a América e do seu grande amigo o Trump. E vocês sabem como há dirigentes que o
apreciam, porque o apreciam porquê? Porque ganham dividendos, eu julgo, a nível também financeiro. Portanto, ele, através das redes sociais, ele promove as fake news e as mentiras. Portanto, o que eu vos quero, enfim, inspirar é em lerem, em estudarem, quando tenham um tema em que tenham dúvidas, não se fiquem pela comunicação social e pelas redes sociais, investiguem um pouco mais fundo, porque a verdade já não existe. Nós estamos num mundo da pós-verdade e estamos a ser instrumentalizados por este tipo de situações. Beijinhos, até à próxima. Então, já subscreveram o meu canal e já fizeram gosto?